Bom dia, meus amores, tudo bem? Eu também estou bem. Hoje nós vamos começar o o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Vamos dos versículos 1 a 26. Hoje iniciamos esse capítulo acompanhando encontros que transformam vidas. Encontramos pescadores cansados depois de uma noite sem resultados, um homem marcado pela lepra e um paralítico levado até Jesus por pessoas que acreditavam que ainda havia esperança para ele. Em cada situação, Jesus olha além daquilo que todos conseguem enxergar. Onde havia fracasso, ele apresenta uma nova possibilidade. Onde havia exaustão, oferece acolhimento. Onde existiam limites, encontra fé. Oremos. Pai amado, abre o nosso coração para receber a Tua palavra. Ensina-nos a confiar novamente quando estivermos cansados, a acolher aqueles que precisam de cuidado e a sermos instrumentos de esperança na vida daqueles que colocas em nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores, vamos começar nossa leitura que hoje tem bastante. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao longo de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores também tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Versículo 3. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Isso também está em Mateus 13, 1 a 2 e Marcos 3, 9, 10, 4 e 1. Versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Versículo 5. Em resposta, Simão disse, Mestre, havendo trabalho toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Versículo 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Versículo 11. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Isso também está em João 21 a 14. A cura de um leproso. Mateus 8, 1 a 4, Marcos 1, 40 a 45. Versículo 12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu, Senhor, se quiser, pode purificar-me. Versículo 13. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Versículo 14. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. E acrescentou, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Isso também está em Levítico 14, 1, 32. Versículo 15.
Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Versículo 16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Mateus 9, 1 a 8 e Marcos 2, 1 a 12. Versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Versículo 18. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Versículo 19. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-no no meio das pessoas diante de Jesus. Versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. Versículo 21. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Isso também está em João 10:33 e Isaías 42:25. Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? Versículo 23. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-se e anda? Versículo 24. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Versículo 25. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Versículo 26. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. E hoje a gente para por aqui esse capítulo e amanhã a gente continua. Analogia. Pedro havia trabalhado a noite inteira e não havia conseguido pescar nada. Mesmo cansado, decidiu lançar novamente as redes porque Jesus havia pedido. O leproso aproximou acreditando que poderia ser restaurado, e o paralítico chegou até Jesus porque outras pessoas decidiram carregá-lo. Às vezes, um novo começo nasce simplesmente porque alguém decidiu não desistir. Pedro tentou novamente. O leproso aproximou-se. Os amigos encontraram um caminho e Jesus estava presente em cada uma dessas histórias. Às vezes a gente se depara com os obstáculos e desiste na primeira, né? Isso não é para mim, ou não deve ser isso, ou às vezes a gente desiste de pedir ajuda, às vezes a gente liga para uma pessoa, ela não atende de primeira, a gente já desiste, ou às vezes a gente simplesmente não consegue achar uma saída e desiste daquilo. Mas se a gente persistir naquilo que nós estamos fazendo, se a gente persistir naquilo que realmente a gente deseja e precisa, a gente vai encontrar uma saída. De uma forma ou de outra, porque Deus está sempre presente na nossa história. Jesus está sempre na nossa frente, nos guiando e esperando a gente dar o primeiro passo.
esperando a gente ter constância no firmamento dos nossos caminhos diariamente. Reflexão do dia. Existe alguma situação em minha vida diante da qual já recolhi minhas redes porque acredito que não há mais nada a fazer? Qual é o momento que você já recolheu as suas redes? Às vezes a gente precisa recolher porque ainda não é o momento, né? Às vezes a gente está com muita coisa, quer colocar muita coisa. Às vezes as pessoas falam para mim do tempo, né? Que às vezes procura alguma coisa para fazer, dar uma volta, andar ou simplesmente passear no shopping, no mercado, para poder ter o que fazer. E eu, Simone, eu fico pensando, será que um dia eu vou ter isso? Porque assim, eu tenho tanto o que fazer que às vezes eu tenho que desistir de coisas porque eu não tenho tempo, né? E eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei se nessa coexistência eu vou ter tempo de fazer tudo. Porque é muita coisa que a gente tem para fazer no dia a dia, sabe? E a gente não pode desistir só porque, né? Às vezes eu dou aula e eu tô com uma senhora acho que ela tem 60 e poucos anos já. E ela tá fazendo extensão universitária comigo. E eu falo assim, gente, olha, 60 e poucos anos e ela tá estudando. Ela poderia estar dentro da casa dela assistindo novela, como muitos na idade dela estão. Mas não, ela tá buscando, ela tá procurando, ela tá se dedicando, né? E eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa ver que a gente não pode desistir porque, eu já tenho mais de 60. Eu, Simone, tenho 52, estou fazendo também faculdade, né? Estou fazendo filosofia, quero terminar minha teologia que eu parei. Então, tudo isso são coisas assim, a gente desiste muito fácil. Porque eu já sou velho. Porque eu não tenho mais ânimo. Porque agora vou fazer o quê? Para que eu vou estudar? Gente, conhecimento se leva, né? Conhecimento se leva. O que não se leva é essa mesa, esse celular, essa cadeira, essa xícara. Isso eu não vou levar embora. Mas conhecimento eu vou levar. Isso aqui, eu não vou levar. Mas o que está aqui dentro, eu vou levar. Se eu estudar, eu vou levar. Eu posso não levar o papel. Eu posso não levar ela aqui, dessa forma. Mas o que está aqui dentro, eu vou levar. Então, a gente não pode desistir nos primeiros obstáculos que aparecer, né? E quando alguém próximo de mim já não consegue caminhar sozinho, tenho sido uma pessoa que ajuda a carregá-lo até a um lugar de esperança? Será que quando as pessoas desejam, porque também não adianta querer ajudar as pessoas que não querem, né? Não adianta querer fazer aquilo que o outro não quer, ou fazer aquilo que o outro não permite que você faça. Aí também não resolve. Mas quando aparece alguém que você pode ajudar, que a pessoa permita essa ajuda, você assim faz? Abraço de Lucas. Hoje perceba quem está cansado ao seu redor. Talvez essa pessoa não precise que você resolva seu problema. Talvez ela precise apenas que alguém diga para ela: eu caminho um pouco com você. Às vezes, ser o abraço de Deus na vida de alguém significa simplesmente ajudá-lo a não desistir. Quando eu vejo que as pessoas não querem ajuda ou quando não permite que você a ajude, eu posso fazer uma coisa que todos nós podemos fazer para todas as pessoas: orar. Então eu coloco essa pessoa nas minhas orações. Amém? Olhar de Lucas. Quando nossas forças parecem terminar, Deus ainda pode nos mostrar
onde lançar novamente nossas redes. Que assim seja, né? Que Deus possa estar presente conosco. Amém? Oremos que a gente já está em cima da hora. Senhor Deus, quando eu estiver cansado, fortaleça minha confiança para tentar novamente. Quando eu encontrar alguém ferido ou excluído, ensina-me a acolher. E quando alguém próximo já não tiver forças para caminhar sozinho, ajude-me a ser presença, apoio e esperança. Que eu aprenda com Jesus a enxergar possibilidades onde tantas vezes vejo apenas limites. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Até amanhã. Que Jesus esteja com todos vocês nesse dia. Que possa, sim, permitir que Deus lance suas redes novamente. Até amanhã.